Olá pessoal, tudo bem? Nossa última aula sobre verbos e hoje nós veremos aí os verbos pronominais, que são aqueles verbos que serão conjugados aí com os pronomes oblíquos. Pois bem, esses verbos eles se dividem aí em verbos pronominais essenciais e pronominais acidentais. Vamos ver o conceito aqui no quadro. Queixar-se, arrepender-se, suicidar-se e zangar-se. São apenas alguns deles. Tem outros aí. Aí aqui eu tenho debater, debater-se, enganar, enganar-se, pentear, pentear-se. O que acontece aqui nos primeiros? Queixar-se, arrepender-se, suicidar-se. Esses verbos aqui, pessoal, são essencialmente pronominais. Por quê? Porque não tem como conjugá-los aí sem os pronomes. Tem que ser conjugados sempre com os pronomes, tá? Questão óbvia. Queixar-se. Tem como eu queixar alguém? Não. Quando eu vou até alguma pessoa, eu vou me queixar para ela. Então eu tenho que conjugar com o pronome, tá? Não tem como eu queixar alguém. Ou eu vou me queixar para alguém, né? Ou não tem como dizer de uma outra forma. Arrepender-se. Tem como você arrepender uma outra pessoa? Não. Você se arrepende, né? Só você. Aqui então nem se fala, ó, tá aqui essencialmente pronominal. Tem como você suicidar uma outra pessoa? Impossível. Você se suicida, tá? Então não tem como conjugar sem aquele se ali. Que bom que a gente nem conjuga esse verbo aí, não tem nada a ver. Zangar-se. Tem como você zangar uma outra pessoa? Não. Você se zanga com a outra pessoa. Agora, esses aqui embaixo, eles podem ser aí, né, por vezes, podem ser pronominais. Então, aí eu tenho aqui, ó, debater. Você pode debater com alguém, você pode debater-se, né? Enganar, você pode enganar alguém ou você pode enganar-se, tá? Pentear, você pode pentear alguém e você pode pentear-se, tá? Então esses aqui em cima são os essenciais, serão sempre, sempre. E esses aqui embaixo serão os acidentais. Às vezes podem ser pronominais, às vezes não. Existem mais, e claro, não são só esses aqui. Quero que vocês peguem o conceito aí de verbos pronominais, tá? Pois bem, quais são os pronomes oblíquos aí que se referem às pessoas do discurso? Quem está com dificuldade, dá uma olhadinha lá nos pronomes oblíquos, tá? Então, o pronome oblíquo que se refere ao eu é o me. O pronome oblíquo que se refere ao tu é o te. O que se refere ao ele é o se. O que se refere ao nós é o nos. Olha, não tem acento aqui. O que se refere ao vós é o vos. Não tem acento aqui. Lá tem, aqui não tem. O que se refere ao eles é o se também, como na terceira pessoa do singular, tá? Como é que eu vou conjugar estes verbos aí, principalmente os essencialmente pronominais? Eu vou colocar este pronome aqui, ó, no meio. Me, te, se, nos, vos e se. E como é que eu conjugo? Eu me queixo, tu te queixas, ele se queixa, nós nos queixamos, vós vos queixais e ele se queixam. Assim será a conjugação dos verbos pronominais. Qualquer verbo vocês vão conjugar aqui quando ele for pronominal. Ou, então, quando ele estiver aí, né, acidentalmente sendo pronominal. A conjugação vai ser desta maneira aqui, com estes pronomes oblíquos aqui no meio. Ou depois, depende da oração, porque tem a questão aí da colocação do pronome oblíquo que a gente ainda vai ver, tá? Pode ser queixo-me, queixas-te, queixa-se, e aí uma observação aqui. Na primeira pessoa do plural, ele perde o S aqui, ó, quando eu vou conjugar, quando o pronome estiver lá do outro lado. Vai ficar queixamo-nos, não queixamos-nos, tá? Queixamo-nos. Só uma observação aí. Queixais-vos e queixam-se, tá? Então esse pronome oblíquo aí pode estar aqui no meio ou pode estar depois do verbo, tá? Isso aí é uma questão que a gente vai ver depois na colocação do pronome oblíquo. Bom, pessoal, termina aqui o nosso curso sobre verbos. Eu espero ter ajudado vocês aí ao longo de todas essas aulas que eu postei, né? Eu acho que deu para ter uma boa base aí do que é um verbo, sobretudo reconhecer um verbo dentro de uma oração. Isso é muito importante, tá? Eu tenho algum recado aqui para dar para vocês e gostaria muito que vocês prestassem muita atenção nisso e fizessem o que eu vou pedir. Por quê? Porque o assunto dos verbos, ele não termina aqui, tem muito mais sobre verbo. A gente ainda vai ver o emprego dos verbos aí, outras coisas sobre o verbo. Nós estamos trabalhando com reconhecimento. Mas, como vocês já sabem o que é uma conjugação verbal, o que é conjugar um verbo, né, eu acho que é procedente que eu peça algumas coisas aqui para vocês
bem interessante que podem cair no vestibular, sim. O que é conjugar um verbo? Conjugar um verbo significa você colocá-lo aí em todos os seus modos, em todos os seus tempos, em todas as suas pessoas. Ou seja, desde lá do modo indicativo, do presente do indicativo, que é a primeira pessoa, até lá o infinitivo pessoal, que é a última pessoa. Tá? Pegar um verbo e colocar em todos os seus modos, pessoas, tempos, isso é conjugar um verbo. Então, é importante que vocês façam isso com esses verbos que estão aqui no quadro, porque são verbos aí que geralmente são verbos modelos. Né? Vocês já sabem que tem o final ar, ir e ir, e a gente trabalhou bastante com os verbos regulares, aqueles que o radical não modifica, o cantar, o vender e o partir. E aí serve para qualquer outro verbo regular, terminado em ar, ir e ir. Então eu tenho aqui os irregulares, que é aquele que vai se modificar um pouquinho aí na sua conjugação. O dar, o ter e o ferir. Já são exemplos, primeira, segunda e terceira conjugação. Podem conjugar isso aí para que vocês percebam como é que o que vai acontecer com o radical dele ali, que vai dar uma modificada. Tá? Conjuguem esses três aqui, os defectivos, adequar, reaver e abolir, para que vocês saibam o que é um verbo defectivo, aqueles que não são conjugados em todas as suas pessoas. Mas eu tenho de primeira conjugação, de segunda e de terceira. Conjuguem esses aqui que vocês vão ver o que acontece. Tá? Anômalos. Ser, ir, aquele anomalia, aquele cujo radical vai se perder, tá? Vai ficar totalmente diferente de da sua conjugação. Né? Vai se modificando o tempo todo. Tá? Então conjuguem esses dois verbos aqui. E outros verbos que é bem procedente vocês conjugarem são esses aqui. Ó, tá? O ver, o vir, o ter, o haver, o aderir, o pôr, o requerer, o prover, o crer. Obviamente, existem muitos outros aí, né, nas gramáticas. Então pesquisem e agora é com vocês. A gente vai se encontrar na nossa próxima aula sobre o advérbio, tá? E eu acho que é isso. Espero ter ajudado vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula sobre advérbio.